Silas, o Nicolas está ligado num grupo de ensino. Então a gente viu que depois da parceria com Barnabé ter ali acabado, entre aspas, o apóstolo Paulo seguiu a viagem com Silas. E agora ele vai continuar essa jornada, vai percorrer todas as igrejas que ele havia ali feito a sua missão junto com Barnabé. E agora ele vai fazer com um novo parceiro dele, que é Silas. E vai entrar mais um aqui, vamos dizer assim, nesse corpo, nesse ministério, porque está se formando cada vez mais, a igreja está crescendo, e Deus tem levantado as pessoas para a sua obra. Não foi diferente nesse tempo aqui. Depois que Deus levantou Barnabé, levantou Paulo, levantou Silas, agora vai chegar a vez de o jovem Timóteo também ser alcançado pela palavra do Senhor. Por isso que diz assim aqui nesse rodapé, diz: Timóteo segue Paulo e Silas. Não foi fácil para Timóteo abrir mão de algumas tradições em que ele vivia na sua época. Por quê? Porque Timóteo, ele é filho de uma judia chamada Eunice, e sua avó Lode são judia. Então o judeu, desde criança, ele estuda as Sagradas Escrituras. Tem um conhecimento muito grande. Por esse conhecimento, a sua mãe, assim também como a sua avó, que a gente estudou nas cartas de Timóteo 1 e 2, também ensinavam a Timóteo, principalmente, todo aquele contexto ali da sua cultura religiosa, as tradições dos seus pais, dos seus avós. Então Timóteo, ele desde criança, ele já vem crescendo nesse ambiente. Ambiente de quê? De conhecer os profetas do Senhor, de conhecer os reis da Bíblia, os juízes, os grandes homens que o Senhor levantou para fazer a sua obra no decorrer da história. Então essa base foi muito importante no ministério de Timóteo. E quando ele se conheceu Paulo, ele se converteu, realmente ele abriu mão de seguir as outras culturas, porque seu pai é grego. A gente sabe que o mundo grego adora vários deuses. Então Timóteo abriu mão de muita coisa para seguir a Deus. Então não é fácil você abrir mão para seguir a Jesus, para você seguir a carreira cristã nessa terra. Até hoje é difícil para um jovem e para todos nós que estamos aqui. Então nós vamos aprender nessa noite. Vamos ler aí o primeiro versículo do capítulo 16 de Atos dos Apóstolos. Você que está na live, abre sua espada, acompanhe conosco também. Olha que diz assim a palavra do Senhor. Paulo chegou também a Derbe e a Listra. Listra é a cidade de Timóteo. Paulo já tinha estado ali na primeira viagem missionária, já tinha ministrado, já tinha feito grandes obras do Senhor ali, grandes maravilhas do Senhor ali na vida das pessoas, apesar das perseguições que ele sofreu, mas ficou um legado, uma marca. Eu creio que nessa primeira viagem missionária do apóstolo Paulo, essa marca ficou ali naquela família. Na família, quem sabe ali Lloyd não estava ali, a avó de Timóteo, ouvindo uma ministração do apóstolo Paulo, ou até mesmo a sua mãe. Com certeza eles conheceram Paulo em suas ministrações, porque Paulo é um judeu também que entrava na sinagoga de sábado e pregava. A gente sabe que até hoje, onde tem sinagoga, os judeus vão lá cultuar a Deus conforme a sua cultura, conforme a sua tradição. Até hoje é assim. Então Paulo chegou também a Derbe e a Listra, e ali vivia um discípulo, olha só, querido, chamado Timóteo, filho de uma judia cristã, sendo seu pai grego. Então a mãe dele se converteu ao cristianismo, aqui a Bíblia vai dizer. Isso é muito importante, você ter essa base dentro da sua casa, a sua mãe lhe ensinar
as Sagradas Escrituras. Era muito difícil nessa época aqui uma família se converter ao cristianismo, a querer seguir a Jesus, porque a maioria não acreditava nele. Mas foi através, eu tenho certeza que foi através das visitas missionárias de Paulo nessas regiões, que essas pessoas ouviram a palavra do Senhor e se converteram verdadeiramente. No versículo 2 diz assim: os irmãos de Listra e Icônio davam bom testemunho de quem? Do jovem Timóteo, que era uma bênção. Apesar da sua mãe ser judia, o seu pai ser grego, mas ele era um menino, assim, vamos dizer, amado, tinha um comportamento diante da sociedade ali, para quem conhecia ele, vivia ali nas redondezas onde ele vivia. Com certeza esse jovem era um jovem que o quê? Obedecia os seus pais, obedecia os mais velhos, ele estava sempre ligado nas coisas do Senhor. O versículo 3 diz assim: então Paulo se interessou em que ele o acompanhasse em sua missão, para tanto o circuncidou por causa dos judeus que viviam naquela região, pois era do conhecimento de todos que seu pai era grego. Por que Paulo circuncidou Timóteo? Para parar as arestas. Porque aqui nós sabemos que para o judeu, aqui a gente estudou no capítulo 15 e 14, e para você ser salvo aos olhos do judeu, você tinha que praticar a circuncisão, você tinha que circuncidar o seu filho no 8º dia. Então, como a mãe dele era uma judia, ele se converteu também ao cristianismo de Timóteo, e ali onde Paulo está ministrando tem muito judeu, para que não viessem as pessoas estarem falando coisas para denegrir, quem sabe, a imagem de Timóteo ou do próprio Paulo. Paulo achou melhor parar essas arestas, usou o bom senso e circuncidou ele, para que ninguém viesse criticar o chamado dele, tanto de Paulo como de Timóteo nesse momento. Então isso aqui é muito importante, a gente às vezes usar o bom senso. A gente estava até começando no carro agora. Nosso estado é um estado que é muito quente, né? A pessoa que mora lá no sul, ela vem para cá, ela estranha, ela sua muito porque é quente. E quando a gente vai para lá, a gente também estranha, porque lá já é muito frio. Então quando você, como a gente mora aqui no norte, a gente não pode estar muito empacotado, né? Porque tem religião aí, que o cara pega no pé da letra, a pessoa anda tudo empacotada, ele anda tudo de social, tudo é mangudo, o cara pode estar chovendo no sol, o cara anda tudo assim empacotado. Ele pensa que a religião dele está na roupa, que ele pensa que ele andando assim, ele vai agradar a Deus, porque é por causa da roupa. Não tem nada a ver com a roupa, Deus olha para o coração. Claro que você não vai andar por aí de qualquer maneira, porque a gente é luz, tem que estar assim, bem vestido, tem que estar assim, mas se não der para te estar totalmente bem vestida, coloca uma roupinha mais fresca, né? Olha, eu já vi com uma roupinha fresca, uma branquinha aqui. Então, às vezes é bom usar o bom senso e não levar para a parte da religiosidade. Senão você vira um homem religioso, você vira logo um fariseu que critica todo mundo que eu já falei aqui. Então, aqui Paulo está usando esse bom senso, circuncidou, para que não viesse ali criticar Timóteo ali no ministério que ia começar naquela região. Então, foi muito importante isso aqui. O versículo 4 diz assim: à medida que passavam pelas cidades, transmitiam as decisões tomadas pelos apóstolos, aqui na reunião do capítulo 15 em Jerusalém, pelos apóstolos e presbíteros em Jerusalém, a fim de que passassem a ser obedecidas as regras da igreja. Algumas regras são imutáveis, elas não podem ser mudadas, senão vira bagunça a igreja do Senhor. Algumas regras nós temos que seguir, justamente para que o Senhor venha se agradar de nós, porque a profecia diz que sem santidade, sem santificação, ninguém, o quê?
verá a Deus, agradará ao Senhor Jesus. Né? Claro que a gente nunca pode radicalizar, porque hoje o cristão ele já é, aos olhos dessa sociedade que está aí, eu gosto de bater nos ateus, os comunistas que não gostam das coisas do Senhor, que criticam, pensam que o cristão é radical. Por quê? Porque o cristão tem que realmente abrir mão de algumas coisas que ele não pode fazer. E isso choca as pessoas que não entendem o mundo do Evangelho. Entendeu? Então nós temos que ter essa sabedoria para lidar com um ser humano. Hoje nós somos taxados de quê? Até lá no Canadá, fanáticos religiosos, somos taxados de militantes religiosos, discurso do ódio. Hoje você pregar a Bíblia é discurso de ódio, né? Porque a palavra de Deus ela é forte, ela é poderosa, ela nos cobra, ela nos exorta, ela é profunda e dói no nosso lombo. A verdade é essa. Então é isso que ele está falando aqui, que certas regras, certas coisas nós temos que permanecer para que o corpo venha a ser edificado. Se a gente crer naquilo que a palavra diz, então é isso, esses princípios são fundamentais para a nossa vida espiritual. Mas não se deve radicalizar, porque aí você dá brecha, porque tem crente que realmente radicaliza tudo, meu irmão. Eu conheço um tio que ele critica todo mundo. Ele está começando a estudar, a conhecer, porque quando você vai buscar o conhecimento, se você não tiver um equilíbrio, você vira um fariseu, você vira um religioso, que você vai começar a colocar defeito em tudo, até no cabelo da pessoa, até na vestimenta dela, e não é por aí, querido, viu? Não é por aí, viu? Então nós temos que ter esse equilíbrio, esse bom senso e ter sim essas regras. Olha aqui, à medida em que passavam pela cidade, transmitiu as decisões que foram tomadas lá em Jerusalém, a fim de que passasse a ser obedecida pelos irmãos. Não é fácil, né, querido? Não é fácil, mas nós temos que tentar. Assim, no versículo 5, olha aí, assim as igrejas eram edificadas na fé e cresciam em número dia após dia, porque era uma igreja voltada para a obra do Senhor, para a comunhão com o Senhor. Amém, meus amados irmãos? Então quem é que dá o crescimento? É o Espírito Santo de Deus. Quem é que dá o crescimento para a igreja? É Deus. Deus está chamando aqui Paulo, Deus já chamou Paulo, Deus já chamou aqui Silas, Deus já chamou Barnabé. Barnabé segue viagem com Marcos para outro lugar, para ir para lá para Chipre, e agora vai encontrar Silas, vai andar, vai encontrar Timóteo e vai crescendo. Vou começar a conhecer as pessoas, a igreja vai crescendo. É assim que é a igreja do Senhor, queridos irmãos. Tudo que nós temos que fazer é obedecer e fazer a obra do Senhor. Olha, eu tenho me agradado do nosso culto de ensino aqui, querido. Viu, os irmãos têm vindo, muitas pessoas deixaram de vir, porque tem os problemas do dia a dia, mas vocês estão aqui, a gente está aprendendo, as pessoas na live têm gostado muito, têm mandando mensagem, eu estou ganhando muitos seguidores no TikTok, que eu nunca tinha entrado no TikTok. O irmão falou, ei pastor, coloque no TikTok essas mensagens, eu vi lá no Kawaii, coloque também no TikTok, né? Eu coloquei domingo, já muitas pessoas estão assistindo, mandam mensagem, isso é muito bonito. E não é somente aqui, até fora do país, querido, porque hoje as redes sociais está aí. Nós estamos pregando, evangelizando o mundo através desse veículo que é o celular usando ele, a tecnologia para o bem, não é verdade? Então vamos para o versículo 6. Paulo é chamado a Macedônia. Paulo tinha um plano de ir para a Ásia, mas o Senhor falou para ele que não era no momento de ir para a Ásia. Ele vai para a Europa. Olha aí que vai chegar o evangelho na Europa. Porque ele já estava ali na região da Galácia, de Derbe, Listra. Hoje, se você vê ali naquela época ainda ali era a Ásia Menor.
Mas ele vai ter uma visão, versículo 6. E viajando por toda a região da Frígia e da Galácia, Paulo e seus companheiros de ministério foram impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia naquele momento. Porque o Espírito Santo de Deus queria que eles fossem para a Europa, para a região da Grécia, da Macedônia, levar a palavra do Senhor. E a profecia se cumprindo de Jesus, que sai da Judéia, Samaria e até aos confins da terra. Então, se hoje chegou até nós, foi aqui que começou. Nesses versículos aqui, ó, viajando por toda a região, versículo 6, da Frígia e da Galácia, Paulo e seus companheiros de ministério foram impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia naquele momento. Versículo 7, quando avizinharam-se na região da Mísia, procuraram subir até Bitínia, mas também o Espírito de Jesus, que é o mesmo Espírito Santo, que é o próprio Deus, não lhe permitiu a ficar naquela região. Por quê? Porque quem comanda a obra de Deus não sou eu, não é você, é o próprio Espírito de Deus que comanda a obra. É Ele que direciona, é Ele que vai encaminhando tudo, que basta a gente só obedecer e fazer a vontade de Deus. Versículo 9, durante a noite vem a confirmação de que Deus queria. Versículo 8, então, contornando a Mísia, desceram para Troade. Durante a noite, no versículo 9, Paulo teve uma visão. Olha, nele, um homem da Macedônia, em pé, rogava-lhe: passa a Macedônia e ajuda-nos. Ali o grande sonho que Deus deu a ele, dizendo que ele tinha que ir para a Macedônia. No versículo 10, imediatamente após ter recebido a visão, preparamos-nos para partir para a Macedônia, concluindo que Deus nos havia chamado para pregar o Evangelho aos macedônios e à Europa. Aqui que começou a evangelização da Europa e chegou até nós. O Evangelho só chegou aqui no Brasil através de quem? Dos europeus. Os missionários da Europa que trouxeram, mas a base está aqui. Isso não é interessante? Que Deus não precisou de multidão para fazer a obra dele. Ele só precisou de quem? De Paulo, de Silas, de Timóteo e alguns companheiros na fé para evangelizar o mundo todinho ali daquela região, daquela época. Sem internet, sem carro elétrico, sem avião, sem o WhatsApp, sem o Wi-Fi, sem tecnologia, os caras ganharam o mundo. Dá uma glória para Jesus. E vem agora o fruto desse trabalho. Olha, versículo 11, a conversão de Lídia e sua casa. Mais uma mulher, mais uma adoradora do Senhor que vai se converter. Uma mulher que vai cuidar do apóstolo Paulo, porque Deus cuida de nós, querido. Quando você faz a vontade do Senhor, é Ele que te abençoa. Não interessa tu correr para Ele que te abençoa. Eu nem esquento a minha cabeça. Olha, hoje eu cheguei 4 horas da tarde. Eu falei, eu vou dar um cochilo aqui, mas eu vou lá fazer a obra do meu Deus. Entendeu? É compromisso, é honrar a Deus. Aí quando eu vejo o Senhor derrama as bênçãos dele. Não tem para onde correr. Versículo 11, olha, navegando de Troade, seguimos em linha reta até Samotrácia, um nome bonito, né? Samotrácia. E no dia seguinte a Neápolis. Versículo 12, de lá rumamos para Filipos, que é a cidade mais importante desse distrito da Macedônia, e a colônia romana. Nessa cidade ficamos vários dias. Paulo está dizendo, no dia de sábado, saímos da cidade à beira do rio, onde imaginávamos encontrar um bom lugar para orar. Assentamos-nos e começamos a conversar com algumas mulheres que ali também estavam reunidas. Uma das mulheres que nos ouviam era temente a Deus e se chamava-se Lídia, vendedora de tecido de
púrpura, uma vendedora da cidade de Tiatira, e aconteceu que o Senhor lhe abriu o coração para acolher a mensagem pregada por Paulo. Isso aqui é muito tremendo, querido. O próprio Deus mandou Paulo pregar para essa mulher, e lá Deus ia tocar no coração dela para ela cuidar dele. Foi igual ali a viúva de Sarepta, né, que cuidou do profeta. Uma situação também muito extrema, de escassez, de dificuldade, de fome, de morte. E Deus dá bandeirinhas para lá para comer o pão da mulher. O profeta chegou lá com ela: olha, faz primeiro para mim um pão. Mas como que eu só tenho aqui 2 gravetinhos, nós só temos mais um dia, nosso filho vai morrer de fome, não, tudo vai. Ei, vai lá, faz primeiro para mim, que não vai faltar nada. E a mulher foi lá, usou a fé dela, fez primeiro do profeta, porque o profeta representava a voz de Deus na terra, e Deus abençoou ela. Deus, ele faz tudo ao contrário, querido, para abençoar a nossa vida. Às vezes o Senhor lhe dá um nó na nossa cabeça, né? Que a gente quer do nosso jeito, e Deus sabe trabalhar melhor que a gente. Então isso aqui é muito importante, olha. E aconteceu que o Senhor lhe abriu o coração para acolher a mensagem pregada por Paulo. O Espírito Santo de Deus tocou naquele coração. Versículo 15 diz assim: depois de ser batizada, bem como os de sua casa, ela nos convidou, rogando: se julgais que eu sou crente no Senhor. Isso aqui é tremendo, querido, olha. Se julgais que eu sou crente no Senhor, entrai e permanecei em minha casa. E assim nos convenceu com essa palavra. Era tudo o que eles queriam, né, irmão? Porque eles estão longe, né? Eles estão em regiões que eles estão conhecendo pela primeira vez, querido. Não é muito bom quando você chega numa região que você é bem recebido, bem tratado, ou bem tratada? É muito importante. Você chega, olha, o Neymar chegou ontem lá na Argentina, né? Os caras, os fãs, para muita gente fã do Neymar, eu nem pensava que tinha tanta fama assim na Argentina, porque lá o Messi é Deus na Argentina, né? Maradona, a idolatria é pesada lá sobre esses jogadores. Mas o Neymar foi jogar ontem lá com São Lourenço, e a galera tudo lá atrás do Neymar, rapaz. Sabe? Melhor que o brasileiro, que aqui o brasileiro só está metendo taca no Neymar, criticando o cara, né? O Neymar é um craque, Deus deu o dom para ele. Se o Ancelotti não levar ele para a Copa, é difícil ganhar. Deixa o cara lá jogar pelo menos 20, 30 minutos que ele resolve a parada, meu irmão. Ei, Ancelotti, para com isso, meu irmão. Coloca o Neymar. Coloca lá o nosso craque lá para jogar lá, para ver se a gente ganha aí. É o Penta, é o Tetra, né? O Hexa, né? Eu já estou até usando uma camisa lá, que a empresária mandou fazer já uma camisa já da Ceazinha, quando já está no clima da Copa lá na Ceará, querido. Ei, irmão, essa Copa tá meio devagar, tá? Ei, já vamos para maio, a gente não vê nada, mas é só quando se aproxima mesmo, né? Olha, eu me lembro que anos atrás, quando falava em Copa, as pessoas enfeitavam, era bandeirinha, né? Até os meus vizinhos que eram assim, eles enfeitando, estavam assim, não está devagar, o negócio está devagar, irmão. Ei, mamãe, o negócio está pegando, né? Era outro que nós temporal, para levar tudo, né? Negócio que o povo está se guardando aí, eu acho que só no momento da Copa mesmo. Então, querido, isso aqui é muito importante, essa hospitalidade, né? Ela abriu a casa dela, Deus tocou no coração dela, para abençoar os seus servos. E olha o que vai acontecer. Vai acontecer mais uma obra. Aqui é muito tremendo esse capítulo 16, que ele encontra com Timóteo, Timóteo vai para evangelizar com ele encontra a Lídia, Deus abre o coração dela, e agora ele vai fazer uma grande obra na vida de um homem aqui. Um jovem, Paulo liberta jovem do demônio, isso é de Cristo. Versículo 16 diz assim: aconteceu que indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem escrava,
estava tomada por um espírito que a usava para prognosticar eventos futuros. Isso aqui é tremendo, quer dizer, uma feiticeira, né? Uma feiticeira que tinha dons, viu? Esse negócio de dom é muito importante. Porque tem pessoas que têm dom, mas que usam para o bem, né? E tem pessoas que têm um dom, é o mesmo dom, mas usam para o mal. Entendeu? Ela tem o dom, Deus deu o dom do discernimento para ela, Deus deu o dom dela fazer a obra, entendeu? Porque se esse dom aqui é usado para o bem, vai ganhar alma por reino, não é não? Mas aqui ela está usando, está sendo usada para ganhar dinheiro, para roubar as pessoas e para enganar. Aqui te aprende que o dom que Deus nos dá é para a glória dele, glorificar o seu nome. Vamos ver aqui, olha só, querido, eventos futuros. Isso aqui é muito tremendo. Vou repetir aqui o versículo. Aconteceu que indo nós para o lugar de oração, querido, nos saiu ao encontro uma jovem escrava que estava tomada pelo espírito que usava para prognosticar eventos futuros. Uma adivinhadora, né? Trazendo para os nossos dias, uma média, trazendo para os nossos dias. E dessa forma, ela arrecadava muito dinheiro para os seus senhores, por meio de adivinhações. Porque essa coisa que envolve o sobrenatural, querido, ele chama muita atenção da pessoa. E nós temos que ter muito cuidado com isso, viu? Porque o mundo sobrenatural, ele chama muita atenção, porque são coisas assim que estão fora ao nosso entendimento da realidade aqui do nosso planeta. E engloba um mundo que a gente não vê, mas que existe, querido. Existe esse mundo. É por isso que tem muita gente aí dando dinheiro para o outro à toa. Porque isso dá dinheiro, né? Essa pessoa vai lá e adivinha o que a pessoa quer, né? É por isso que a pessoa desce lá, entendeu? Faz ali uma mandinga, vai atrás de um feiticeiro. Tem crente que visita feiticeiro, você sabia disso? Tem sim, eu conheço. As pessoas, elas estão tão perdidas, elas estão tão fracas na fé, que elas querem que seus problemas sejam resolvidos hoje, que ela não acredita mais na Bíblia, ela vai partir para outra. Ela vai pedir confirmação lá, não pode nem falar mais, que agora tudo os caras querem processar a gente. Nem? Existe isso, querido. Porque a pessoa está tão entranhada nesse mundo de adivinhação, de querer saber o futuro, porque se tu querer saber o futuro, isso aí mexe com a mente da pessoa. O que é que Deus vai fazer na minha vida daqui a 10 anos? Como é que você? Tem um negócio na rede social de um garotinho que nasce no lar, vocês já viram? O bebezinho está lá, aí ele pergunta, eu sou pobre ou sou rico? O bebê fala. Aí a mãe dele fala, não, meu filho, nós somos pobres. Ele sai chutado, sai correndo porque ele é pobre, entendeu? Não é? Mas isso é uma mensagem subliminar, querido. Porque desde criança a pessoa já tem inclinação para o materialismo, para as coisas da terra. Isso é um perigo, viu? E chama muita atenção isso aqui. É isso que está acontecendo aqui. Então isso não é de hoje, há 2000 anos atrás. Ó. O texto tem, né? O Novo Testamento. Versículo 17 diz assim: seguindo a Paulo e a nós, vinha essa moça gritando diante de todos: estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anuncio o caminho da salvação. Veja que o diabo ele vem sempre com um pouquinho de verdade. Ele vem com um pouquinho de verdade, mas quem tem o discernimento sabe o que é que está por trás. A Bíblia diz que são os lobos vestidos de ovelha.
Só que como Paulo aqui está cheio do Espírito, ele tem o discernimento, ele vai perceber que esse elogio dessa moça aqui não vem de Deus, que é uma grande ironia o que ela está falando. Eu acredito que não é ela que está falando, é o próprio diabo que está falando, é o próprio demônio que está falando. Porque as trevas se incomodam com a luz. Onde tem muita luz, por isso que as trevas se manifestam e é repreendida pelo nome de Jesus. Então isso aqui é tremendo. Seguindo a Paulo, no versículo 17, a nós vinha essa moça gritando diante de todos: estes homens são servos de Deus Altíssimo, que é a verdade, e vos anuncio o caminho da salvação, que é também a verdade. Versículo 18 diz assim: e ela insistiu em agir assim por vários dias. Esse detalhe aqui quase ninguém pega nessa revelação aqui. Não foi só um dia, foi vários dias ali onde Paulo estava ministrando, fazendo a obra, e ela está ali fazendo aquilo. Eu vejo aqui como se fosse um confronto à obra de Deus. E é, na verdade, um confronto. Por quê? Porque aqui ela está dando muito dinheiro aos seus senhores, existe dinheiro na jogada. Essa cidade era muito visitada por turistas da época. Chegava lá, fazia uma mandinga de vinhar, o cara dava dinheiro, meu irmão. Até hoje é assim. Só que a obra do Senhor aqui também está sendo feita. Só que a obra também do Senhor aqui está sendo realizada. E essa moça está ali insistindo naquela tecla. E aquilo vai começar a incomodar o apóstolo Paulo. É por isso que ele vai repreender. E vai acabar com aquela palhaçada. Isso vai causar um grande impacto, que ele vai parar na prisão ele vocês. Vamos ler o texto. Estão gostando? Dá uma glória para Jesus. Isso aqui me chamou muita atenção. Ela assistiu e agia assim por vários dias. Porque se fosse só um dia, talvez Paulo até deixasse de lado, né, meu filho? Finalmente, Paulo irritou-se, porque começou a incomodar ele. Começou a incomodar ele. Entendeu? Porque as coisas do inimigo incomodam a gente. Aquilo quando toca lá na frente de casa, que tem um negócio lá de batuque, aquilo começa a me incomodar. Entendeu? Porque realmente incomoda. Quando a gente sabe que aquilo não é de Deus. O que a gente tem que fazer, pastor? Eu coloco logo um hino lá, espanta logo. Um hino de fogo logo que sai queimando tudo que é diabo e demônio. Entendeu? E repreendendo pelo nome de Jesus. Isso aqui é interessante, queridos irmãos. Paulo irritou-se com aquela atitude e, dirigindo-se ao Espírito, o repreendeu, exclamando: ordeno a ti, em nome de quem? Em nome de Paulo? Em nome de Silas? Em nome do pastor Luiz? Não, de quem? De Yeshua HaMashiach, o original. Jesus Cristo, Filho de Deus. Eu ordeno a ti, em nome de Jesus Cristo, retira-te dela. Glória a Deus. E ele naquele mesmo instante saiu. Oh, Jesus, vai dar muita confusão. Versículo 19. Percebendo que a sua esperança de lucro havia se esgotado, os proprietários da escrava agarraram Paulo e Silas e o arrastaram para a praça principal diante das autoridades. Quem esse cara pensa que ele é para chegar aqui? Servo de Deus. E querer tirar o nosso dinheiro? Você sabe que quando envolve dinheiro é muito perigoso, né, querido? Estão entendendo como é o mistério? Ela era escrava do Senhor. Naquele tempo, no Império Romano, nós sabemos, já estamos aqui, que os patrícios tinham seus escravos. As pessoas prestavam serviço para seus donos.
Era a cultura do Império Romano. Haviam feiras de escravos para você se comprar escravo. Você já assistiu o Gladiador? Aquele filme Gladiador? Você vê ali que tem uns escravos que vão para Roma ali para lutar no Coliseu. Então era uma vida muito grande de escravo. Tinha escravo especial para seus senhores. Essa aqui é uma jovem especial, porque ela adivinha, dá dinheiro. O investimento era pesado nela, né, querido? Trazendo para os nossos dias. E por causa disso, aquilo chamou a atenção de quem estava por trás daquelas jovens. Olha que diz aqui: percebendo que a sua esperança, no versículo 19, de lucro havia se esgotado, os proprietários da escrava agarraram Paulo e Silas e os arrastaram para a praça principal diante das autoridades, querido. Isso aqui eles queriam humilhar mesmo eles, porque isso aqui poderia parar ali mesmo. Não, bora levar esses caras lá para a praça principal e mostrar quem é que manda aqui nesse pedaço, porque em cada região dessa tem uma potestade. Quem é que comanda a potestade naquela região? Tem lá, querido, os espíritos daquela região. Na Bahia é um tipo de potestade, no Maranhão é outro tipo de potestade, aqui no Pará é outro tipo de potestade. Assim como tem a potestade do bem, tem a do mal. Versículo 20: e apresentando-os aos magistrados locais, os acusaram, afirmando: olha aí, estes homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade. Essa visão aqui, até hoje é assim. Por exemplo, eu estou ministrando aqui, vai ter pessoas que vão receber, mas vão ter pessoas que vão criticar essa mensagem. Quem esse pastor pensa que ele é? Isso é normal, querido. Nós temos que aprender a viver com isso. Querido, isso aqui está envolvendo muita gente aqui. Praça, magistrado, proprietário, homens de poder em Roma, ali nas colônias romanas, né? E apresentando aos magistrados, no versículo 20, os acusaram, afirmando: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade. Olha aí, este versículo 21. Porque realmente a palavra incomoda, querido. A palavra realmente, onde ela chega, ela incomoda, principalmente aqueles que não creem. Olha, pregando costume que a nós, romanos, não é lícito acatar, tampouco praticar. Porque o mundo romano é o quê? É de pecado feroz, de idolatria pesada, de prostituição, de orgia pesada. Agora tu vem dizer que tem um Deus mais poderoso que o teu, e que tu tem que parar com todas aquelas práticas para servir Ele, para essas pessoas é um choque. E até hoje é assim, que as pessoas se incomodam porque não acreditam em Deus. Eu vi uma moça desse na televisão, agora esses dias na internet, ela falando, criticando o Deus da Bíblia por causa das crianças que sofrem no mundo. Eu até falei isso aqui. É o que o teólogo fala: eu não acredito nesse Deus porque há sofrimento no mundo. Parece que a culpa é de Deus, né? Se tem sofrimento é porque a pessoa plantou. E aquilo que tu planta, tu vai colher. Não tem pra onde correr. Versículo 21. Pregando costume que a nós romanos não é lícito acatar e tampouco praticar. Versículo 22. A gente vai até o 24 hoje. Então uma multidão unânime os atacou, e os magistrados, rasgando-lhe as roupas, ordenaram que fossem açoitados com varas. Esse negócio aqui deu um B.O. grande, viu, irmãos? Versículo 23. Depois de tê-los espancado muito, os jogaram na prisão, recomendando-no ao carcereiro que os vigiasse com toda atenção. Havendo recebido tais ordens expressas, ele os lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco na cadeia.
E na próxima quarta-feira a gente vai ver que até na cadeia Deus fez uma grande obra. Por isso que esse versículo 16 é muito especial. Veja que começou com a chamada de Timóteo, começaram a evangelizar, chegaram na conversão de Lídia, depois veio uma grande obra na vida dessa jovem, foi tirado aquele espírito de adivinhação, eles foram parar na cadeia. E quando eles vão parar na cadeia, vai acontecer um grande milagre lá dentro, que o próprio carcereiro vai se converter. E vai gerar um dos maiores versículos que é conhecido no mundo todo. O que é que eu tenho que fazer para ser salvo? É um dos versículos mais conhecidos no planeta Terra. E Paulo diz para ele: é só você aceitar Jesus, que você e a sua casa será salvo. Glória a Deus. Olha essa obra que Deus faz aqui na vida da igreja. Em meio a lutas, em meio às tribulações, em meio às pelejas da vida. Coloca um hino para te encerrar. Vamos ficar de pé, querido. Já estamos terminando. Fica com gostinho de quero mais, viu? Aí quarta-feira a gente já está aqui com um encontro marcado que vai ser a conversão do carcereiro. Meu Deus. Pedidos de oração. A nossa irmã Nari, bebê Joel, que está na emergência, é sobrinho da irmã Eliane, filho da irmã Solange, Joel, oração para o Haroldo, por cura, Aline por depressão e Aldenora por seu filho. Vamos orar para essas pessoas, para a glória do nome do Senhor Jesus. Obrigado, meu Deus querido, meu Pai amado, nós te exaltamos, meu Pai, por mais um dia nesse lugar. Somos gratos a Ti, meu Pai, pela vida dos Teus servos que estão aqui, das Tuas servas, todas as pessoas que estão nos acompanhando nesse momento, através do Facebook, através do YouTube, através do Kawaii, através do Instagram, através do TikTok, que elas possam ser tremendamente abençoadas por Ti. Nós aprendemos nessa noite uma grande lição e aplicamos nesse momento a Tua igreja, meu Pai. Nós aprendemos nessa noite, meu Pai, que Tu chama uma pessoa. Essa pessoa, ela é tocada pelo Teu Espírito Santo em fazer a Tua vontade, abrindo mão de muitas coisas para Te servir nessa terra. E que Tu vai trabalhando, Senhor, na vida dos Teus servos. E através dessa comunhão, através dessa intimidade, vai haver muitos momentos de provações, vai haver muitos momentos difíceis, mas nós aprendemos nessa noite. Se a gente ficar firme, se a gente for corajoso, se a gente não desistir, é lá no cárcere em que nós nos encontramos, é lá nesse cárcere que é a dificuldade da vida, que é os momentos difíceis da vida, que Deus entra com o sobrenatural e mostra que Ele é o Deus da Bíblia, e mostra que Ele está com a sua igreja, e mostra que Ele está com o seu povo, e mostra que Ele é o Rei poderoso nessa terra. Por isso, nessa noite, Pai, te apresentamos todos os nossos irmãos que pediram as nossas orações. Visita nessa noite, nós profetizamos, repreendemos, meu Pai, pela autoridade do Teu nome, Senhor. Cura, vai repreendendo, vai curando, vai sarando, vai transformando, vai salvando, Senhor, para a glória do Teu santo nome. Nós profetizamos, meu Pai, nessa noite, nós profetizamos, meu Pai, todos os impedimentos, todos os demônios batem em retirada, todas as enfermidades batem em retirada em nome de Jesus Cristo, o Filho de Deus, nessa noite. Nós repreendemos todo o mal, Senhor. Toda luta, toda doença, toda maldade, toda violência, nós repreendemos pelo Teu nome santo, Jesus Cristo, o Filho de Deus. Vai visitando nessa noite, Pai, vai quebrando as cadeias, vai transformando vidas nessa noite, vai curando, vai salvando, vai transformando, meu Pai, vai levantando a Tua igreja. Nós aprendemos nessa noite que é Tu que toca nos corações, Pai. Tu tocaste no coração de Lídia para receber os apóstolos. Tu tocaste, meu Pai, no coração de Timóteo para abrir-se do seu coração
para te servir nessa terra, os jovens, Senhor, para te servir nessa terra, assim como Paulo, assim como Silas, assim como os seus companheiros, assim como nós que estamos aqui nessa noite. Nós estamos orando, meu Pai, assim como Paulo e Silas. Nós estamos nessa noite intercedendo pelas famílias. Nós estamos intercedendo nessa noite para que tu venha dar vitória, Senhor, para todos os nossos irmãos, para toda a nossa casa, para toda a nossa família. Nessa noite, meu Pai, te apresento, meu Pai, toda a nossa família que está aqui, todos os nossos obreiros, todas as nossas ovelhas, todas as famílias que têm participado aqui conosco, os nossos obreiros, meu Pai, que estão por aí na labuta, na luta, trabalhando, Senhor, para sustentar a sua casa, a sua família. Nós te apresentamos nessa noite. Nós profetizamos, meu Pai, as bênçãos em meio às tribulações, porque tu és especialista em transformar o mal em bem. Obrigado, Espírito Santo da verdade. Conduz a nossa casa, conduz a nossa vida, meu Pai. Eu te apresento a minha mãe, eu te apresento a minha irmã que está no voo nesse momento para São Paulo. Guarda essa viagem, que eles possam chegar ali, Senhor, em paz naquele lugar. Traz a minha mãe de volta, leve e traz, meu Pai. A minha mãe, a minha irmã, leva o Juju, leva o Moisés, leva o Carlos nessa noite, meu Pai. Que eles possam ir e retornar para a glória do teu santo nome. Abençoa os nossos irmãos que estão aqui. Abençoa aqueles que estão, Senhor, no leito de hospital. Aqueles que estão clamando por um milagre nessa noite. Nós profetizamos as curas, nós profetizamos as bênçãos, nós profetizamos as maravilhas do teu poder. Se tu disseres nessa noite, Pai, através dessa oração, as pessoas expressarem em seus corações uma fé sobrenatural, uma fé tão grande em ti, Senhor. Eu profetizo o seu milagre, eu profetizo a sua cura, profetizo a sua salvação, eu profetizo a sua libertação, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, o Filho de Deus. Que a graça de nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a consolação, sejam com todos nós, com todos que estão nos assistindo.